gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mi. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Júlia. Bom, gente, nesse vídeo eu e a Ju, a gente vai responder uma tag, no caso uma book tag, que é a tag Eu Nunca, e vai funcionar assim. Eu vou responder a primeira pergunta, a Ju vai responder a segunda, e eu vou responder a terceira e ela a quarta. E as perguntas que ela tá respondendo nesse vídeo, eu vou responder no vídeo dela, e as perguntas que eu respondi nesse, ela vai responder no vídeo dela, entendeu? Então eu vou estar deixando o link aí na descrição pra vocês irem lá e conferir o vídeo dela, pra vocês verem as minhas respostas para as perguntas que eu não respondi aqui, e a mesma coisa, sabe? Então as perguntas que eu respondi, pra vocês verem a resposta dela, e as minhas que ela respondeu, pra vocês verem as minhas respostas. Ficou confuso, mas acho que deu pra entender, né? Mas caso você não entenda tão bem, você vai entender durante o vídeo esse e o dela. Então vamos lá conferir, que tá bem legal, e eu ainda nem comecei, já sei que tá legal, e eu espero de coraçãozinho que vocês gostem. Então, vamos começar. Primeira pergunta. Um livro que todo mundo leu e eu nunca li. Um livro que todo mundo leu e eu nunca li é a Seleção. Eu não tenho a Seleção e normalmente ela tá muito cara, e daí eu fico tipo... eu poderia comprar mais livros com esse dinheiro em vez de comprar só um. Mas eu acho... mas assim, de verdade, acho que é um dos livros que é o meu estilo, sabe, de livro. Eu sinto que eu vou gostar dele. Até porque a maioria das pessoas que leu amou ele, né? Mesmo pelos problemas que falaram de rivalidade feminina. Eu acho que eu vou amar ele, ainda mais com o filme vindo. E como eu sou o tipo de pessoa que prefere ler antes de ver o filme, é uma motivação maior pra ler. Então eu acredito que eu irei ler esse livro logo. Provavelmente não vou ler esse ano, mas talvez ano que vem, quem sabe. Bom, vamos ver. Segunda pergunta, eu nunca li algo tão maravilhoso. Gente, eu me esforcei ao máximo pra não trazer um livro que eu sempre falo, mas... esse daqui é um orgulho, gente. Percy Jackson e a Maldição do Titã, que é o terceiro livro da saga. Quem me acompanha lá no meu canal sabe que Percy Jackson é a minha saga de livros preferida. Eu ainda nem terminei de ler, mas eu já sei que é preferida pelo jeito que eu me conecto com a história. E eu já tinha ouvido muita gente falar que o terceiro era o preferido, como eu já ouvi também muita gente falar que é o quarto. Mas até então, o terceiro é meu livro preferido. Ele é simplesmente maravilhoso. E Percy Jackson tem um lance muito estranho, pelo menos comigo, não sei com quem já leu, mas comigo tem um lance muito estranho do gênero... eu demorei muito tempo pra ler, tipo, o segundo eu li em abril, e o terceiro eu li em outubro, mas parecia que não tinha passado tempo nenhum. Quando eu li o terceiro livro, foi tipo, eu já tava bem entrosada na história. Eu poderia não lembrar muita coisa do segundo, mas eu ia relembrando ao decorrer desse, porque ele mesmo lembra. Cara, simplesmente perfeito. A Maldição do Titã, eu nem imaginei que eu fosse gostar tanto. Eu via muita gente falando que é maravilhoso, mas eu fiquei com o pé atrás, né? Porque com o terceiro livro de A Seleção foi a mesma coisa. O povo falava que era maravilhoso e não era todo assim. Mas esse daqui realmente foi incrivelmente maravilhoso. E eu amo Percy Jackson, gente. O jeito que o Rick Riordan traz a mitologia grega nos dias atuais é um negócio incrível. Eu amo Percy Jackson de verdade, e eu realmente nunca li algo tão maravilhoso. Terceira questão é... eu nunca imaginei que iria até o final. Pra essa questão eu vou colocar O Reino das Vozes que Não Se Calam. Eu não tenho mais ele comigo porque eu dei pra uma amiga minha, e por incrível que pareça ela amou essa história, e eu fiquei... eu realmente não gostei da história. Eu não gostei, eu fiquei decepcionada. Começou tão bem, sabe? Eu falei, vou amar. Aí chegou no meio, eu já fiquei... aí eu esperava mais do final também. Eu achei que chegou no meio do livro e a escritora que escreveu essa história, ela não estava sóbria, ela não pode estar sóbria. Ela deve ter fumado uma bananinha ali, né? Como diria... esqueci o nome do canal, mas... definitivamente... não. Não. Quarta pergunta, eu nunca vou terminar isso. Eu peguei até um livro, porque são vários, mas eu peguei um pra ilustrar, porque às vezes eu olho e falo, caraca, será que um dia eu vou terminar isso? Não terminar de ler apenas, mas ter a coleção toda. Porque é um livro que assim, piscou o olho, lançou mais um. Então eu falo, cara,
Eu nunca vou concluir essa coleção. Diário de uma Garota Nada Popular. Eu peguei aqui o 7, que é o último livro que eu tenho, assim. Eu tenho do 1 ao 7. Ele já tá no livro 14. Se eu não me engano, a autora já mostrou a capa do 15. E às vezes eu fico tipo, cara, eu nunca vou terminar de ler. Eu nunca vou saber o que vai acontecer. Eu nunca vou terminar de ter a coleção. Mas com fé em Deus, um dia eu termino. Mas é porque são livros meio carinhos, porque eles são de capa dura. Então, eu ainda não li o livro 7 esse ano, porque eu reli do 1 ao 4, que eram os que eu tinha. Depois eu comprei o 5 e o 6, que eu nunca tinha lido, li esse ano. E agora falta reler o 7. Porque, por incrível que pareça, o 7 foi o primeiro que eu comprei. E eu não sabia que tinha ordem, eu vim descobrir depois. Mas eu nem lembro o que é que tinha no 7. E ainda não li o 7, porque eu quero muito ter o 8. Porque senão eu vou ficar, tipo, meio que parada na história. Então ainda não li o 7, mas já li do 1 ao 6. Eu já li todos. Só falta o 7 mesmo. Mas às vezes eu realmente acho que eu nunca vou terminar isso. 5. Eu nunca me arrependo de ter lido isso. Ai, esse livro é incrível! Divergente, eu não me arrependo. E eu nem preciso falar pra vocês. Na verdade, eu acho que eu não colocaria Divergente, eu colocaria o último livro, o Convergente. E eu sei que muita gente não gosta de Convergente, muita gente lança um monte de bomba. E eu já li com spoiler, então eu já sabia o que aconteceria, porque as pessoas não gostam. Eu acho difícil, mas acho que vocês já sabem o que acontece. Mas não vai ser no meu canal que você vai receber esse spoiler, então eu não vou falar. Se você quer descobrir, leia. E eu colocaria o Convergente, que eu achei... Mas como começou tudo por Divergente, eu resolvi deixar o Divergente mesmo. Sério, leiam, gente. Leiam. É incrível! Eu sou muito cadelinha dessa história. Eu sou muito cadelinha do 4. 4, eu sou apaixonada por você. Apaixonada. Sexta pergunta, eu nunca faria isso. E essa pergunta, eu acredito que seja mais referente a atitudes de personagens de um livro. Então eu vou trazer aqui Diário de uma Garota Nada Popular. Esse daqui é o livro 3, que é Histórias de uma Popstar Nem Um Pouco Talentosa. Quem leu esse livro sabe que o livro todo se dá por um mal-entendido. E, gente, é sério, esse mal-entendido poderia ter sido muito bem resolvido com diálogo. Se logo no início a personagem, a protagonista, porque a Nick Maxwell, que é a nossa protagonista, ela é muito escandalosa. Então ela faz 1000 coisas que não eram necessárias só porque ela não sabe conversar com as pessoas. E eu acho que ela até aprendeu isso no final desse livro. Mas, tipo, se ela soubesse conversar com as pessoas, ela saberia que resolveria o problema assim. Mas não foi o que ela fez. Então realmente eu nunca faria isso, porque eu tenho o raciocínio de que com diálogo tudo se resolveria muito mais rápido do que se ela tivesse feito o armengue todo que ela fez. Então eu realmente nunca faria isso. Mas foi um livro que eu gostei bastante, porque eu percebi o amadurecimento dela. Ela amadureceu muito desse livro pro primeiro. Você vê o primeiro ela é insuportável. Nesse também ela é bem chatinha, mas é um livro que ela já amadureceu bastante. E é legal acompanhar isso nos livros de Diário de uma Garota Nada Popular. Cada livro, na verdade, é um mês da vida dela. Gente, sinceramente, ela vai amadurecendo a cada mês que passa e isso é muito legal acompanhar. 7. Eu não queria admitir que eu li isso. A aposta. Eu não sei, não lembro a autora. Acho que arrasei alguma coisa. Eu vou estar deixando aqui. Eu li no Kindle e tava gratuito. E assim, eu vi muitas recomendações ruins. Tipo, não tinha nenhuma boa. E aí eu falei, vou ler. Tipo, o livro era curtinho, eu acho que devia ter no máximo umas 100 páginas, e olha lá. E aí eu fui lendo. Eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. Pra vocês entenderem, eu dei 2 estrelas só porque eu gostei de um personagem. E, se eu não me engano, é só por causa daquele personagem mesmo. E porque a narrativa foi fluida. Só por causa disso, porque senão... Nem isso, sabe? Tem um machismo. Eu não gostei do casal. O melhor amigo dela é um escroto. E já na sinopse do livro a gente já percebe que ele é um filho, né? Por quê? Porque ele ficava... porque você usa essas roupas aí, que olha, ninguém vai te querer, porque você tá parecendo um moleque. E ninguém quer uma mulher vestida de moleque, né? Isso me ferve o sangue. Me ferve o sangue. E ele ficava diminuindo ela o tempo todo. Até quando ele percebeu que ele estava apaixonado por ela, ele ficava diminuindo ela toda santa hora. Tipo, porque ninguém vai te querer. Porque você tá horrível. Porque, nossa, eu preferi você antes. Assim, você tá diferente. Você tá mais... Mano! Ele, tipo... Primeiro que... Se você é uma pessoa, você não faz isso. Segundo...
você é amigo dela. Você não vai ficar olhando pra ela tudo que ela faz e você falar, então, você tá horrível, sabia? E tipo, a pessoa tá feliz, ela não pediu a sua opinião. Cara, não faz isso. Eu não vou admitir que eu li esse lixo, porque isso aqui é um lixo e ainda tinha muitos erros de português, então, tipo, confundia ela e ele na parte, daí eu tinha que voltar e ver, ah, não é ele, não é ela. Então, desculpa, autora, eu meio que mas não admito. Eu realmente não admito que eu li essa história. Não admito. Oitava pergunta, eu nunca li algo tão fofo na minha vida. Gente, Duff, apesar de ser um livro meio assim, eu não recomendaria a leitura dele pra pessoas menores de 12 anos ou que não tivessem uma maturidade mental legal, porque ele é um livro que tem muita coisa, não diria que explícita, mas ele tem muita coisa que muita gente que é menor não vai entender. Eu acredito que eu recomendaria assim pra maiores de 12, 13 anos, ou quem tem uma maturidade legal. Apesar disso, ele é um livro fofo. Eu não sei explicar, mas eu acho que o mais fofo desse livro não seria nem o romance, mas a amizade. Porque aqui a nossa protagonista, Bianca Piper, ela tem duas melhores amigas, que é a Jessica, que é a Jess, e a Cassie. Gente, a amizade delas três é realmente muito lindo, mas principalmente a amizade da Bianca com a Cassie, que elas são amigas de infância. Gente, é simplesmente muito lindo e muito fofo a amizade delas. E se você tá aqui no vídeo da Mi pelo meu canal, receba esse spoiler. E se você também é um inscrito da Mi e está aqui assistiu até essa parte, receba um spoiler, que na semana que vem sai um vlog de leitura desse livro lá no meu canal. Mas eu achei muito fofa a amizade delas, e é realmente uma amizade que eu falei, cara, eu quero ter esse tipo de amizade pra minha vida, de verdade. Porque a amizade delas é muito linda. E é até estranho, num livro de romance, eu achar mais bonita a amizade do que o próprio romance. Não é tão estranho, mas é muito legal, na verdade, porque o que mais me chamou a atenção nesse livro não foi nenhum fato do romance em si, mas a amizade. Cara, é muito lindo, de verdade, muito fofo. 9. Eu nunca ri tão alto lendo um livro. Eu pensei em colocar o Fala Sério Pai, da Thalita Rebouças. Eu também pensei em colocar Crepúsculo, porque eu ri muito alto com uma palavra em si. Mas eu falei, vou colocar o mais recente. E o primeiro que veio na minha mente, que é After. After 1, no caso, porque After 2 eu passei uma raiva do que, gente, nossa. Mas enfim, o After 1 tinha cenas tão absurdas que eu ria. Mas assim, eu ria de alto, sabe? Muito alto mesmo. E eu ficava, gente, por quê? Sabe, eu fui lendo o livro e eu ficava, por que, autora? Por que você escreveu isso? Autora, por que você escreveu isso? Sabe, que história desnecessária. E eu só gostei de After, assim, porque eu separei a vida real do livro. Porque se eu juntasse os dois, eu não ia nem terminar o livro, gente. Eu já tenho muita cena absurda. Muita cena absurda. E eu nem tô falando de cenas mais adultas, porque essa série tem conteúdo adulto, então se você não quer ler cenas inapropriadas, talvez, eu não sei se é assim que fala, não leia After, tá, gente? Porque After tem bastante isso. Mas eu colocaria After. 10ª e última pergunta, eu nunca poderia ter sobrevivido minha infância sem esse livro. O Pequeno Príncipe. Gente, foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Eu li esse livro em 2015, que na verdade foi um livro que eu li pra um trabalho de escola, porque a gente ia fazer um projeto todo baseado no Pequeno Príncipe, então eu tinha que ler o livro pra entender mais ou menos como era a história. Não queria ler, e eu fiquei tipo, nossa, leio ou não leio, leio ou não leio. Comecei a ler, eu vi que é um livro de diagramatura fácil. É um livro que se você sentar em um dia, você lê. Ele é cheio de imagens e ele é bem facinho de ler. Mas ele é simplesmente maravilhoso e eu acredito que eu nunca teria sobrevivido minha infância sem esse livro. Gente, querendo ou não, eu era uma criança meio adiantada pra minha idade. Eu não sei se era pelo fato de eu querer ser adulta sempre, ou ser adolescente e afins, ou se eu convivi muito com adulto, porque eu realmente não lembro de ter brincado com muitas crianças, sabe? Tipo, minha minoria de amigos tinha minha idade, mas a maioria era sempre mais velho, ou senão eu nunca brincava, sabe? Então é um lance meio estranho, porque eu não tenho irmão, assim, da minha idade que conviveu comigo, eu não tive irmã, não tinha, tipo, prima próxima. E o Pequeno Príncipe, ele traz essa reflexão sobre como ser criança é bom, e eu acredito que naquela época eu precisava ler isso pra entender o quanto ser criança é bom. Eu me arrependo bastante de querer adiantar a minha infância, porque com 10, 11 anos eu queria ser uma adolescente, então eu agia como uma adolescente. E hoje eu me sinto uma otária, porque eu com 14 anos, sendo uma adolescente, eu não faço aquele tipo de coisa. Eu falo, meu Deus do céu, eu era um idiota, uma bananona. Mas
ler isso me fez repensar sobre minha infância e sobre quanto eu não queria crescer. Então acho que foi importante, eu acho que eu nunca teria sobrevivido sem esse livro. Então eu agradeço muito ao Pequeno Príncipe, ao Antônio de Saint-Exupéry, que eu nem sei se está vivo, provavelmente nem está vivo mais, mas agradeço a ele porque ele meio que me restaurou minha infância. Então acho que se eu não tivesse lido esse livro, eu nunca teria entendido que crescer não é legal. Então, gente, o vídeo terminou por aqui, infelizmente, porque eu amei gravar ele. E eu amei ter gravado ele com a Ju Santana, foi realmente algo que eu nem esperava que acontecesse, a gente acabou se conhecendo pelo YouTube e viramos amigas e decidimos fazer essa collab pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero mesmo que vocês vão lá e dar uma conferida no vídeo da Ju, que eu tenho certeza que tá incrível também, pra vocês verem as minhas respostas, as respostas dela. E, enfim, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do canal dela e caso vocês forem lá, comentem Vim pela Mi e... Tchau e até os próximos vídeos. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.